Escorpião, permita-me começar com algo que pode parecer um pouco preciso demais nos primeiros momentos, porque a verdade costuma se revelar exatamente aí. Você está constantemente rodeado de pessoas, mas apenas algumas conseguiram realmente te alcançar. Não seus pensamentos, não sua presença física, mas sua alma. E a solidão silenciosa e pesada que você tem sentido ultimamente não é porque você está quebrado, é demais ou difícil de amar. É porque sua profundidade é incomum, e a maioria das pessoas simplesmente não sabe como acessá-la sem se perder. Existe um lado seu que quase ninguém vê. Não o lado sereno, não o poderoso, não a versão misteriosa na qual os outros projetam fantasias. Estou falando do escorpião que sente tudo com intensidade, que armazena memória emocional no corpo, que ama com devoção total e se retrai com a mesma intensidade quando a confiança é quebrada. Essa parte de você tem feito uma pergunta muito específica ultimamente. Quem pode realmente me encontrar aqui sem tentar me mudar, me usar ou me temer? Eis a verdade que a maioria das pessoas nunca diz a um escorpião. Nem todos estão destinados a acessar você em um nível profundo. Muitos são atraídos pelo seu magnetismo, seu silêncio, sua gravidade emocional. Mas apenas alguns conseguem permanecer quando a conexão transcende a superfície e se torna real. E quando se trata de laços profundos, apenas 3 signos têm a capacidade consistente de alcançar Escorpião de uma forma que o transforma em vez de o esgotar. E isso só acontece quando eles são emocionalmente evoluídos. O primeiro é Câncer. Essa conexão é mais silenciosa do que a maioria espera, porém profundamente desestabilizadora da melhor maneira possível. Câncer alcança Escorpião não pela força ou intensidade, mas pela segurança emocional. Eles percebem sua natureza reservada e não tentam destruí-la. Eles se sentam ao seu lado. Eles entendem que seu silêncio não é vazio, mas proteção. Com Câncer, você não precisa justificar porque se sente como se sente. Eles também sentem. Este é o tipo de conexão em que você de repente percebe o quão exausto, você estava por sempre ser emocionalmente forte. Câncer não exige que você se cure. Eles oferecem cura simplesmente através da presença. E para Escorpião, isso pode ser transformador. O segundo signo é Capricórnio, e este surpreende muitos. Capricórnio se conecta com Escorpião não através da emoção, inicialmente, mas sim pelo respeito. Eles percebem sua intensidade e não tentam diluí-la. Reconhecem sua ambição, seu autocontrole, sua disciplina interior e enxergam um companheiro de luta. Capricórnio compreende o poder conquistado pela resistência, não pela quantidade. Quando Escorpião e Capricórnio se conectam profundamente, existe um entendimento tácito. Eu vejo o quanto você teve que se endurecer para sobreviver. Com o tempo, esse respeito se transforma em segurança, e a segurança torna a vulnerabilidade possível. Este é um vínculo que se desenvolve lentamente, mas, uma vez consolidado, torna-se quase inquebrável. E então temos o terceiro signo, frequentemente o mais perigoso e o mais transformador, Peixes. Peixes toca a alma de Escorpião porque não tem medo da profundidade emocional, do caos ou da contradição. Onde outros buscam consistência, Peixes permite a complexidade. Eles não exigem clareza antes de oferecer compaixão. Eles te encontram na névoa, no submundo emocional, nos lugares onde a lógica falha. Com Peixes, Escorpião frequentemente experimenta algo desconhecido e perturbador, ser visto sem ser analisado. Essa conexão pode parecer espiritual, viciante e avassaladora se os limites não forem respeitados. Mas, quando equilibrada, ela desbloqueia partes de Escorpião que estavam seladas há anos. O que importa aqui não são apenas os signos em si, mas o nível de consciência de cada pessoa. Um Câncer imaturo se apega. Um Capricórnio imaturo controla. Um Peixes imaturo dissolve limites. E Escorpião, mais do que qualquer outro signo, sente esses desequilíbrios imediatamente. É por isso que você se afastou tantas vezes. Não porque você teme a intimidade, mas porque você rejeita a intimidade falsa. Eis a verdade mais profunda: Escorpião não precisa de muitas conexões. Você precisa de conexões verdadeiras.
Você não foi feito para multidões emocionais. Você foi feito para profundidade, lealdade e transformação. Quando você se contenta com laços superficiais, seu corpo percebe antes da sua mente. Isso se manifesta como exaustão, irritação ou entorpecimento emocional. Essa é a sua intuição lhe avisando que você está oferecendo energia profunda a alguém que só consegue te conhecer superficialmente. No período que se aproxima, próximo à sua estação de nascimento, você poderá notar essas 3 energias aparecendo com mais frequência em sua vida, ou poderá sentir que conexões antigas estão sendo testadas. Preste atenção em como você se sente depois de interagir com alguém, não durante. Conexões de alma verdadeiras podem parecer intensas ou até desconfortáveis no início, mas te deixam mais lúcido, centrado e emocionalmente honesto. Conexões superficiais são empolgantes no momento, mas vazias depois. Escorpião, você nunca foi feito para ser facilmente compreendido. Você foi feito para ser profundamente conhecido por poucos. E esses poucos não vão te pedir para diminuir sua escuridão, suavizar sua intensidade ou se desculpar. Escorpião, o que você está aprendendo agora não é sobre encontrar pessoas. É sobre reconhecer quem merece ter acesso a você. E quando você entender isso, tudo em seus relacionamentos começará a mudar. Escorpião, há algo mais se desdobrando por trás de tudo isso que merece sua atenção, porque explica por que esta fase parece mais intensa e mais clara ao mesmo tempo. Você não está mais interessado em potencial emocional. Você está interessado em provas emocionais. Palavras, promessas, química, até mesmo linguagem espiritual não te comovem mais como antes. O que te comove agora é consistência, disponibilidade emocional e a maneira discreta como alguém aparece quando ninguém está olhando. Essa mudança por si só filtra muitas conexões sem que você precise fazer nada. Você pode notar que as pessoas têm reagido de forma diferente a você ultimamente. Algumas se aproximam, sentindo que você está mais presente e autêntico do que nunca. Outras se distanciam, ficam na defensiva ou estranhamente desconfortáveis perto de você. Isso não é imaginação sua. Quando o Escorpião para de tolerar a ambiguidade emocional, o ambiente se reorganiza. Aqueles que se apoiavam na ambiguidade ou no controle se sentem expostos. Aqueles que são emocionalmente honestos se sentem vistos. É assim que sua energia separa a verdade da ilusão. Há também um novo limite se formando, um que você não escolheu conscientemente, mas que está lá. Você não busca mais conclusões. Você não explica mais o seu silêncio. Você não reabre mais portas simplesmente porque alguém bate com nostalgia em vez de responsabilidade. Isso não te torna frio, te torna preciso. A intuição de Escorpião amadurece quando para de perguntar por quê e começa a reconhecer padrões sem precisar de explicações. Conforme isso continua, você é convidado a confiar em uma forma mais silenciosa de confiança. Não aquela intensidade que destrói tudo, mas aquela que simplesmente sabe quando algo está certo ou errado, sem questionamentos. Essa confiança transforma a sua forma de amar. Você se doa menos, mas se doa de forma mais pura. Você se apega mais lentamente, mas quando faz, é intencional. E é exatamente por isso que as pessoas certas se sentem mais seguras com você agora, enquanto as erradas se sentem afastadas. Antes de este vídeo terminar, reflita. Pergunte-se onde você tem se doado emocionalmente demais e onde tem se deixado desproteger. Você não precisa responder em voz alta. Apenas observe. A consciência é o primeiro limite que Escorpião estabelece. Agora quero ouvir você. Nos comentários, escreva uma coisa que você não está mais disposto a tolerar em relacionamentos. Apenas uma. Pode ser inconsistência emocional, desonestidade, controle, evitação ou algo profundamente pessoal. Seu comentário não apenas esclarece a sua verdade, como também ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas na delas. Role para baixo e compartilhe. E se esta mensagem fizer sentido para você, continue acompanhando o canal. As transformações de Escorpião não acontecem rapidamente, mas quando começam, remodelam tudo de dentro para fora.
Escorpião, há um momento que muitas vezes chega silenciosamente, quase despercebido, em que você percebe que não está mais negociando sua profundidade com o mundo. Você para de questionar se é intenso demais, reservado demais, exigente demais e, em vez disso, faz uma pergunta muito mais honesta. Quem é realmente capaz de me encontrar onde vivo emocionalmente? Isso não é arrogância. É discernimento conquistado pela experiência. E isso muda a forma como você se move em conversas, conexões e até mesmo no silêncio. Você não está mais tentando ser compreendido por todos. Você está se permitindo ser compreendido pelas pessoas certas. O que atrai as pessoas para você agora não é apenas o mistério, mas a gravidade emocional. Quando Escorpião se torna seletivo, a energia se intensifica e se torna mais clara. As pessoas podem sentir que sua atenção não é mais automática, que o acesso a você requer presença, verdade e consistência. Algumas se entregam a isso sem serem solicitadas. Outras se afastam, inquietas pela perda de controle que antes sentiam. Nenhum dos resultados é fracasso. Ambos são informações. Escorpião aprende mais rápido quando para de forçar resultados e começa a observar as reações. Você pode notar que suas reações estão mais lentas. Onde antes você sentia o impulso de testar, sondar ou se proteger agressivamente, agora há uma pausa. Essa pausa é poder. Ela mostra quem preenche o espaço com honestidade e quem o preenche com desculpas. É aqui que a verdadeira atração começa. Não uma atração baseada apenas em química, mas em confiabilidade emocional. As pessoas que pertencem ao seu círculo íntimo não vão te pressionar ou te apressar. Elas vão esperar, sentindo que o que você oferece é insubstituível. Há um convite aqui para se conectar de forma diferente com seu público, seus relacionamentos e consigo mesmo. Em vez de perguntar quem está se sentindo intenso, comece não. Escorpião é aquele que se sente seguro sem ser entediante, profundo sem ser exaustivo, presente sem ser possessivo. Escorpião próspera quando a intensidade é combinada com a integridade. Este é o equilíbrio que você está aprendendo agora, e é por isso que esta fase parece um ponto de virada, em vez de uma repetição de ciclos antigos. Se você ainda está assistindo, é provável que algo aqui reflita sua realidade atual mais de perto do que você esperava. Isso não é aleatório. O reconhecimento de Escorpião chega como ressonância antes que a lógica o alcance. Pare por um momento e observe o que mais lhe marcou. Foi a prova emocional em vez do potencial? O alívio de não precisar mais explicar sua profundidade? Ou a percepção de que menos conexões podem, na verdade, significar conexões mais fortes? Deixe um comentário e compartilhe o que mais lhe chamou a atenção. Uma frase basta. Quando Escorpião fala a verdade, os outros se reconhecem nela. E esse reconhecimento compartilhado é o que transforma um vídeo em uma conversa, em um canal, em um espaço onde a profundidade não é apenas permitida, mas respeitada. Escorpião, uma confiança silenciosa está se formando agora. Ela não se anuncia, mas muda tudo. Você pode perceber que não sente mais a necessidade de testar as pessoas, buscar segundas intenções ou se preparar para uma traição antecipadamente. Essa vigilância antes te protegia, mas também te mantinha tenso. O que está surgindo, em vez disso, é algo mais refinado. Uma certeza interior de que você reconhecerá o desalinhamento no momento em que ele aparecer e que não se abandonará para manter ninguém por perto. Isso não é resignação. É autoconfiança finalmente criando raízes. Você também está aprendendo que a profundidade não exige intensidade o tempo todo. Por muito tempo, você associou conexões significativas a extremos emocionais, altos e baixos, paixão e afastamento. Agora você está descobrindo a força da constância. Alguém que permanece. Alguém que ouve sem tentar consertar. Alguém que não entra em pânico quando você se cala. Esse tipo de presença pode parecer estranho no início, até suspeito, mas é exatamente o que permite que Escorpião descanse sem perder o poder. Outra mudança está acontecendo na forma como você vê a vulnerabilidade. Não é mais algo que você oferece para provar lealdade ou aprofundar laços prematuramente.
A vulnerabilidade torna-se seletiva, intencional e fundamentada. Você compartilha porque escolhe fazê-lo, não por medo do distanciamento. E quando se abre agora, o impacto é diferente. Cria intimidade em vez de pressão, compreensão em vez de obrigação. É assim que Escorpião transforma relacionamentos sem controlá-los. Você também pode se sentir menos atraído por dramas, mesmo quando antes eles pareciam uma prova de paixão. Seu sistema nervoso sabe a diferença entre excitação e caos, e está se tornando mais criterioso. O que antes te atraía agora parece barulhento. O que antes te entediava agora te acalma. Isso não significa que você está perdendo a intensidade. Significa que você a está direcionando para dentro, onde se transforma em sabedoria em vez de defesa. Ao atravessar esta fase, observe as pequenas escolhas que você faz a cada dia. A quem você responde, o que você tolera, a rapidez com que revela seu mundo interior. Essas microdecisões estão moldando uma nova realidade relacional, construída sobre o respeito em vez da resistência. A evolução de Escorpião nunca se trata de se tornar mais gentil com os outros. Trata-se de se tornar honesto o suficiente para viver sem armaduras. E se você sente essa mudança, mas ainda não consegue articulá-la completamente, tudo bem. A transformação muitas vezes começa em silêncio. Deixe acontecer. Deixe-se acalmar. As conexões certas parecerão menos uma batalha e mais um reconhecimento mútuo. Escorpião, uma percepção mais profunda está se instalando agora. Não como uma revelação dramática, mas como um alinhamento interno constante. Você está começando a entender que nem toda conexão significativa precisa ser intensa da maneira como você definia a intensidade antes. Algumas devem ser tranquilas, ancoradas, quase enganosamente simples. Essa percepção muda a forma como você reconhece a intimidade. Você para de associar profundidade com luta. Começa a ver que a verdadeira proximidade muitas vezes se manifesta como facilidade, regulação mútua e ausência de turbulência emocional constante. Você pode notar que não se sente mais atraído por pessoas que ativam seus instintos de sobrevivência. O jogo de empurra e puxa, a incerteza e as adivinhações emocionais que antes lhe pareciam familiares estão perdendo o efeito. Em vez disso, seu sistema nervoso anseia por algo diferente. Confiabilidade, presença emocional e a liberdade de ser você mesmo sem se preparar para o impacto. Isso não significa que você seja menos apaixonado. Significa que sua paixão não está mais atrelada ao medo. Há também uma mudança sutil, mas importante, em como você define poder. Onde o poder antes se manifestava como controle, influência ou resistência, agora ele se apresenta de forma mais sutil. Ele reside na sua capacidade de se afastar sem ressentimento, permanecer sem se perder e falar a verdade sem precisar dominar o resultado. Este é Escorpião em sua maturidade. Uma força enraizada, não reativa. Conforme esta fase avança, você pode revisitar memórias ou padrões antigos, não com dor, mas com clareza. Você percebe por que certas conexões nunca puderam se aprofundar, não importa o quanto você tenha investido. Não porque você tenha falhado, mas porque a profundidade exige reciprocidade. E essa constatação traz alívio. Você não se sente mais compelido a provar seu valor através do esforço emocional. Você entende que ser visto não é algo que se força. Acontece naturalmente quando ambas as pessoas estão dispostas a se mostrar por completo. Você também está aprendendo a deixar as pessoas se revelarem sem interrupções. Em vez de preencher os silêncios, você os permite. Em vez de explicar seus sentimentos muito rapidamente, você deixa espaço para a resposta. Nesse espaço, a verdade emerge. Algumas se elevam a ela, outras não. E pela primeira vez, você está em paz com ambos os resultados. Isso é soberania emocional, a capacidade de permanecer aberto sem se desproteger. Há um convite aqui para confiar no ritmo da sua transformação. A evolução de Escorpião não é linear. Ela se move em ciclos, cada um deles descartando mais uma camada de armadura obsoleta. O que você está liberando agora é a crença de que o amor precisa doer para ser real.
que a conexão precisa ser dramática para importar. Você está descobrindo que a profundidade pode coexistir com a gentileza, a lealdade sem possessividade, a vulnerabilidade sem custo. À medida que você integra essa consciência, sua presença se transforma. Você escuta de forma diferente. Fala com intenção. Escolhe com mais cuidado. E as pessoas sentem isso. Talvez não consigam explicar, mas percebem que você não está mais disponível para meias-verdades ou atalhos emocionais. Isso não te isola. Refina o seu mundo. Menos pessoas, mas as pessoas certas. Reserve um momento para reconhecer o quanto você evoluiu. Não em conquistas, mas em inteligência emocional. Em como você lida com o desconforto sem desmoronar. Em como você protege sua essência sem endurecer seu coração. Isso não é um fim, é uma recalibração. Ao encerrar esta mensagem, respire fundo e acolha a confiança serena que emerge dentro de você. Você não precisa se apressar para o que vem a seguir. Confie que a clareza que você está cultivando irá guiá-lo naturalmente. Os relacionamentos certos não exigirão que você se diminua ou se sobrecarregue. Eles te reconhecerão. Se você ainda está ouvindo, é porque algo aqui reflete onde você está agora. Deixe esse reconhecimento permanecer com você. E quando estiver pronto, role para baixo e deixe um comentário compartilhando uma percepção que você teve sobre si mesmo, durante esta fase. Não para validação, mas para conexão. Sua reflexão pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. Mantenha-se presente, Escorpião. Você não está perdendo intensidade. Você está aprimorando-a.